Oi gente, tudo bem com vocês? E aí galera, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe o Flávio pra gravar comigo de novo. Ele está cedendo, tá vindo gravar mais vezes comigo, começando a gostar da coisa. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um testemunho. Quem já me segue há algum tempo, me acompanha lá no Instagram, sabe que há 6 meses o Flávio quase foi morar na Terra dos Pés junto. Não é verdade? É foda. Há 6 meses o Flávio passou por algumas coisas onde ele quase morreu, mas graças a Deus ele está aqui. Se vocês querem saber o que aconteceu, Só colar no vídeo. Então, tudo começou em julho, né? Eu comecei a sentir muita dor na perna direita, que inchava o pé. Depois disso, fui nos médicos, acho que no comecinho de mês de agosto, acho que umas 2, 3 vezes, né? Na primeira vez falaram que poderia ser tal de gota, daí depois podia ser uma picada de aranha. Na terceira vez já fui internado, que daí foram para eles fazer os testes, né, para ver o que estava acontecendo. E eles me encaminharam para o Hospital do Rossio, em Campo Largo. quando o Flávio foi internado na UPA, a gente ainda não sabia o que estava acontecendo com ele. E quando disseram que iam transferir ele para Campo Largo, a gente também não sabia o que estava acontecendo. Então a gente não sabia do diagnóstico, o que era. Só foi passado pra gente que ele iria pra lá pra fazer um tratamento, mas tratamento do que a gente não fazia ideia. Então ele internou na UPA na segunda-feira à noite, né? Mas ele tava lá desde o meio-dia já. E detalhe, o Flávio ele tava com muitos tremores, ele tava vomitando já, ele tava passando bastante mal, além da dor. Então assim, era meio que visível que ele tava com alguma infecção grave, porque esses são sintomas de alguém que tem uma infecção. Na terça-feira de manhã ele foi transferido lá pra Campo Largo e na quarta-feira à tarde ele foi transferido pra UTI num outro hospital lá em Campo Largo também. Ele foi internado com o diagnóstico D. Peraí que a lista é grande, então a gente tem que ir por etapas, por partes. Então tá, o Flávio teve uma infecção na pele, duas aliás, né? Uma se chama erisipela. E a outra se chama celulite infecciosa. Por conta dessas duas infecções na pele, ele contraiu uma bactéria. E essa bactéria se alojou no braço esquerdo e na perna direita. Mas como ele não teve o tratamento adequado antes, ele não estava tomando nenhum antibiótico, então a bactéria acabou se alastrando e chegou até a corrente sanguínea. Que isso se dá o nome que eles dizem baractemia, né? Que é quando a bactéria está no sangue. Só que ele também já internou com o diagnóstico de sepse. Sepse, para quem não sabe, é uma infecção generalizada, digamos assim. Se você pesquisar aí, você vai ver que é algo bem sério. E quando eu fiquei sabendo disso, que foi no dia que ele foi pra UTI, eu fiquei desesperada. Acho que hoje, na área da tecnologia, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar o que tá acontecendo, né? E aí quando eu abro lá, o Google fala que é uma doença fatal. Eu falei, pronto. Foi pra fila. Lascou tudo. Agora eu dou risada, gente, mas eu fiquei muito, muito nervosa, desesperada na época. E aí, durante o processo, acabaram descobrindo também que ele estava com a saúde de um senhor de 80 e poucos anos. Mas assim, um senhor de 80 e poucos anos mal, entendeu? Ruim. Ele estava com o coração 68% inchado. E também ele foi diagnosticado com a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing, na verdade, quem viu isso primeiro fui eu, né? Foi. Eu fuçava tanto essa internet afora pra descobrir o que ele tinha, porque os médicos não falavam muito pra gente. Eles assim, a gente tem que ver qual que é a bactéria, a gente tem que descobrir, tem que fazer exames, então eu não aguentava esperar que ele ficava fuçando. E aí, quando eu cheguei pro médico pra falar da síndrome de Cushing, ele falou, então, eu acho que é mesmo. Quase que eu falei pra ele, eu descobri primeiro que você, meu filho. A síndrome de Cushing é uma síndrome que a pessoa que usa muito corticoide, ela acaba desenvolvendo. E aí, ela traz vários problemas pra saúde da pessoa. Então, é uma síndrome que tem vários problemas. Pressão alta, ela pode ocasionar diabetes, ela ocasiona também lesões na pele, então ela deixa a pele muito fina. O Flávio tomou corticoide por 10 anos. Eu ia falar 7. Então qualquer batidinha que ele desse na pele, a pele dele parecia um papel, gente. Ele fazia assim, ó, com um pouquinho mais de força, a pele dele rasgava. Então eles descobriram que o coração dele estava inchado e que ele tinha todas essas outras coisas, porque eles estavam desconfiando de que a bactéria estava já na válvula do coração. Eles foram fazer o exame e viram que, graças a Deus, a bactéria não tinha
alcançado a válvula do coração, até porque o médico falou assim pra gente, se a bactéria já chegou lá, vai ser difícil reverter o quadro. Então a lista realmente era imensa. Eu acho que eu falei tudo aqui, mas também se eu deixei escapar alguma coisa, porque realmente era bastante coisa, né? Mas a questão pior de tudo naquele momento era a bactéria. A questão do coração, todas as outras coisas, ele iria tratar posteriormente quando ele saísse daquela UTI, porque ele ficou ao todo, acho que deu 27 dias, né, internado, e desses 27 foram 21 ou 22 na UTI, se eu não me engano. Então, o foco lá era tratar a questão da bactéria, que estava mais sério. Então, o tratamento era com antibiótico. E também tudo isso, não sei se foi pelo fato de tantos remédios que eu tomava por dia, mas também deu problema no estômago, que eu não conseguia comer. Então, o máximo que eu conseguia comer era um copinho daqueles de plástico de sustagem, de morango aí. Até era um meio-dia e uns 6 horas da tarde. E água. E isso quando eu não tomava e, né, passava mal. Era a única coisa. Então, o que o médico explicou pra gente, que ele iria fazer um ciclo de antibiótico, que a bactéria é só assim, tem que tratar com antibiótico. Então, eles começaram com 2 antibióticos na primeira semana, porque eles ainda não sabiam qual era a bactéria ao certo. E quando eles descobriram que era a Staphylococcus, que é a bactéria que ele pegou, eles mantiveram um medicamento lá que era o correto pra combater ela. E ele ficou uma semana na UTI, e aí com uma semana de internamento de UTI, os resultados dos exames dele foram melhorando e acabaram liberando ele pro quarto. E 24 horas depois ele já podia ir pra casa. O que eu não sei, eu acho que é protocolo dos hospitais, tipo, mas eu acho um pouco errado a pessoa ficar uma semana na UTI e um dia depois ir pra casa, sabe? Tipo, não sei. Fui liberado na sexta-feira, né? Cheguei meio-dia, fiquei, né, na casa dos meus pais e tal. A vida é um sopro. Preciso de fôlego. Sopra em mim. Sopra em mim. Me aquece em teus braços. Passei a tarde, no sábado de manhã, já malzão, vomitando, passando mal. Desde que você chegou, você já tava ruim? Já tava ruim a hora que eu cheguei praticamente, né? Ruim, daí só que no sábado era perto de meio-dia mais ou menos, tava muito ruim. Aí, né, a Lê, o meu sogro e minha sogra pegaram e me levaram de novo. Tive que ser internado de novo. Internei, daí fui fazer endoscopia, né? Isso foi no sábado à tarde. A endoscopia tinha disponível só pra terça-feira. Terça-feira. E daí, como o meu braço também estava inchado, né? Tava bem, como que fala, infeccionado. Eles já aproveitaram e fizeram a cirurgia também. Eu fiz a cirurgia primeiro, daí eu fui fazer endoscopia. Aí eu cheguei lá na terça-feira pra falar com a assistente social, porque assim, na segunda-feira, quando eu fui ver o Flávio, porque eu ia de segunda a sexta e os meus sogros iam no sábado e no domingo porque eles trabalham, né? Segunda-feira, quando eu cheguei, ele tava, tipo... Quase morrendo. Assim, inexplicável. Eu não consigo explicar o que eu senti em ver ele, do jeito que eu vi ele aquele dia. Ele tava muito mal, tipo, muito, muito mal mesmo. E aí, na hora de ir embora, ele implorou pra que eu ficasse lá com ele. Fora que eu me assustei quando eu vi ele, quando eu cheguei, porque ele tava com os 2 olhos tudo escuro, roxo, assim, dentro do olho. Sanguíneos. Porque ele tava tomando anticoagulante. Fora que o inchaço dele era, tipo, surreal. Cabelo. Eu vou fazer um antes e depois pra vocês verem, sério. Era surreal, assim. E ele tava com o olhar muito parado, muito parado. E ele implorou pra que eu ficasse lá com ele, mas eu não podia ficar, gente, porque, assim, ele não é um paciente com mais de 60 anos, que precisa de acompanhante, nem de menor. E o hospital é do SUS, então não podia ficar acompanhante com ele. E aí, na terça-feira, eu fui mais cedo pra conversar com a assistente social e alegar que ele tava impossibilitado, porque é verdade, gente. Ele quase não conseguia ir no banheiro sozinho, então eu fui pra conversar com ela pra ver se eu conseguia ficar no hospital com ele. Quando eu cheguei na terça-feira lá, simplesmente não acharam ele no quarto, nem a enfermeira-chefe sabia que tinham levado ele pra ir fazer endoscopia e a drenagem no braço. Ficaram meio que desesperados lá, tipo, cadê o cara? Será que fugiu, sei lá, e pensa no meu desespero, né? Aí encontraram ele pelo sistema lá, que ele tava no centro cirúrgico, mas que ele não voltaria pro quarto, e sim, que ele iria de novo pra UTI. Então, na terça-feira ele voltou pra UTI.
E lá ele ficou mais 2 semanas. Então, assim, ele voltou pro hospital pior do que quando ele saiu. Então, ele acabou fazendo 3 ciclos de antibiótico. O que ele tinha feito na primeira semana que ele chegou a ir embora foi 1 ciclo. Depois ele fez mais 1 ciclo e não tava resolvendo. E aí a médica meio que falou assim, agora esse último ciclo é tudo ou nada. Então tem que funcionar. Graças a Deus funcionou. Mas foi angustiante. Na última semana, quando a gente achava que ele ia ser liberado, porque os resultados dos exames estavam melhorando, o médico chegava lá e falava, então, vamos esperar mais alguns dias, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Foi bem angustiante, mas graças a Deus deu certo, a bactéria foi embora. E os outros problemas que ficaram por consequência, o coração e tudo mais, ele tá tratando ainda. Então, ele ainda está fazendo tratamento com um cardiologista, com a reumatologista, com dermatologista, tudo isso, só que vocês imaginarem. Então, como que eu me senti, né? Eu me sentia sozinho, né? Porque mesmo ela indo todo dia, né? E meus pais também iam no final de semana, era embaçado porque era 1 hora só, né? E era pouco tempo. E eu praticamente não podia nem encostar nele, porque quando eu ia visitar ele, eu tinha que colocar toquinha, luva, aquela roupa, porque era uma bactéria que ele tava tratando. Então eu não podia simplesmente chegar lá, abraçar e ficar... Não podia, entendeu? Então, tipo, a gente mantinha uma certa distância e 1 hora não é nada, né? Pra conversar sobre tudo e todos, não é nada. Porque, tipo, a pior coisa, né, pra quem tem filho sabe o que é ficar longe dos filhos, né? E querendo ou não, quando ele chegava lá, ou meus pais chegavam lá, eles falavam como que as crianças faziam, né? O que elas falavam, né? Perguntavam de mim. E aquilo, cara, doía demais, assim, sabe? Porque, cara, na UTI, quem já ficou sabe como que é. É muito ruim, né? Você ficar trancado num lugar que não tem janela, não tem nada. Tipo, veio um médico, tá, né? Dar um medicamento e tal. Nossa, era muito tenso. Tive medo, não nego isso, tive medo mesmo. Até pensei, falei, meu Deus, eu vou morrer, né? Porque, cara, da primeira vez, beleza, mas daí a hora que quando eu fui a segunda vez, daí que me deu medo mesmo, sabe? Bom, gente, eu já tô chorando ouvindo ele falar e deixa eu me acalmar pra não chorar agora. Mas eu não consigo nem mensurar o que ele viveu lá dentro, porque ele passou na pele, né? A gente passou por tudo junto, mas não lá dentro. Mas assim, pra gente que tava aqui fora vivendo isso, foi bem difícil também. Eu fiquei todo esse tempo na casa da minha mãe e da minha sogra. Elas não me deixavam vir aqui pra casa pra ficar sozinha com as crianças, elas não deixavam de jeito nenhum. Então eu fiquei esses 20 e poucos dias lá. E elas me davam, assim, a maior força com as crianças, ficavam com as crianças pra eu ir lá no hospital. Enfim, assim, tipo, a gente ficou muito bem amparados. Só que, como que eu posso dizer? Eu me sentia impotente, sabe? Porque eu não podia fazer nada pra resolver aquela situação, a não ser orar. Eu não podia fazer nada, sabe? Tipo, eu chegava lá, a visita não era 3 horas, eu podia ficar com ele das 3 às 4 e eu saía de lá brincando com ele, tipo, o tempo todo eu conversava com ele, falava que as crianças... Na verdade, assim, chegou uma altura que eu nem falava das crianças mais, porque quando eu falava ele começava a chorar, aqueles aparelhos começavam a apitar, então eu comecei a nem falar mais das crianças pra ele. Mas eu chegava lá às 3, saía às 4 e tentava ser forte na frente dele, mas a hora que eu entrava no carro, às vezes até mesmo no corredor eu já saía chorando, porque... É triste, cara, porque... Que nem eu falei... Só pra quem passou sabe como que é, né? Eu fiquei 27 dias. Mas, cara, é triste você querer comer e não conseguir, né? É triste você querer fazer as coisas e não conseguir. Às vezes a gente tá aqui fora, aqui, a gente, não sabe agradecer o dia, tá ligado? Não dá valor, né? Não dá valor nas coisas. Aí quando você... Né? Não que eu não dava valor, assim, mas foi preciso eu passar aquilo... Pra, cara, mostrar não tanto pra mim quanto pra outras pessoas também. Deus, eu creio assim que Ele usou, né, da minha vida assim pra falar com outras pessoas também, né? Eu creio assim que Ele não vai dar um fardo maior do que a gente possa suportar. Tava ali, tava sendo tratado, né? Falei, né? Conversei com bastante gente ali, né? Conheci muitos enfermeiros ali. Fala. Eu ia falar dos apelidos dele.
Que o primeiro apelido dele lá foi o Chorão do 34, porque ele só chorava, sério, gente, ele só chorava, tadinho. E depois de Chorão do 34, ele passou a ser chamado de Tesouro por todo mundo, então pensa. Depois que ele voltou pra UTI, gente, ele, como eu disse, ele voltou pior. Então, cada dia que eu ia lá, era uma notícia pior que eu recebia. E eu via os olhares das enfermeiras pra mim, assim, sabe, tipo... Era um clima estranho quando eu ia lá, sabe? Aí depois, no último dia de internamento dele, eu fiquei sabendo que uma enfermeira falou pra mim. Ela falou, eu achei que você ia sair daqui viúva, porque ele deu trabalho pra gente. Então, assim, ninguém tinha me falado antes, mas eu tava vendo que a situação não tava legal, que se continuasse daquele jeito, o pior poderia acontecer. Dazzling heights too fast to climb. I got so hard to fall so far. Você tá? Tudo bem? Diga oi. Oi. Seu último dia. Não acredito. E alguns dias depois ele veio pra casa. E como eu disse, ele tá só agora tratando as coisas que ficaram, as sequelas e tudo mais. Mas tá aqui. Um homem renovado, uma família renovada, porque como ele disse, essa situação toda não tratou só ele. Tratou todos nós, todo mundo que tava em volta, que de alguma forma passou junto, foi tratado em algum momento. Porque... eu acredito que é assim que Deus faz, ele usa uma pessoa pra tratar todo mundo, entendeu? Ele foi o escolhido da vez e com certeza todos nós aprendemos muito, muito com isso, a dar valor nas pequenas coisas. Não esperem passar por um momento desse, sabe, de sofrimento desse pra dar valor. Bom, gente, então essa é a história do que aconteceu com o Flávio. Bem resumido. Tem muito mais coisa pra falar, mas... já ficou um vídeo gigantesco. Se a gente fosse falar todos os detalhes, a gente ia ter que ficar umas 3 horas aqui contando e olha lá, né? Talvez ainda faltaria coisa. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, nos acompanhe... nos acompanhe lá no Instagram também. Eu vou deixar o Instagram do Flávio aqui pra você seguir ele também, além de mim, claro. Ative as notificações pra você não perder nenhum conteúdo que a gente postar aqui no canal, porque o Flávio vai estar aparecendo mais por aqui, vai, né? Promete? Jura de dedinho? Então tá bom. Curte o vídeo se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, enfim, essa palavra de testemunho, de fé. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!